Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado e engrandecido seja Ele, que já tem sido realmente, nessa noite, engrandecido. Louvo a Deus pelo grande privilégio de poder estar aqui nessa noite celebrando esse Deus e poder também oferecer ao Senhor o culto, qual sou devedor, e poder compartilhar nessa noite da palavra do Senhor com os amados irmãos. Espero em Deus que o Senhor realmente fale aos nossos corações dessa vez, não é? Continue falando, mas dessa vez através da sua palavra. Apocalipse, fazer leitura de apenas um versículo da palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 8. Eu queria pedir aos irmãos, se possível, ligar as lâmpadas aí do auditório, só por esse período. Amém. Já está bom. Amados irmãos, vamos à leitura da palavra do Senhor. Apocalipse 1, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Você pode repetir comigo? Vamos fazer a leitura desse verso. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Baixe sua cabeça, ore ao Senhor. Pai, nós queremos bendizer o Teu nome, Senhor, por essa noite. A Deus, por tudo quanto nós já pudemos oferecer a Ti, em forma de canção, Pai. A Deus, como igreja do Senhor, reunidos em Tua presença. Espírito Santo, Senhor, nós clamamos a Ti. O Senhor que é o dono da igreja, o Senhor que conduz, a Deus, a Tua igreja, segundo a Tua boa vontade. Que nessa noite a Tua palavra, Senhor, venha falar aos nossos corações. E que nós possamos sair daqui, Senhor, ainda mais regozijados, a Deus, por Tua presença, por Tua palavra, ardendo em nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quando Antônio fez o convite, eu parei para pensar o que falar numa noite como essa. O que trazer para a igreja do Senhor numa noite como essa. E o Senhor colocava no meu coração exatamente tudo quanto nós temos visto e ouvido aqui nessa noite. Que seja algo para a glória de Deus. Que seja algo que fale aos corações, mas que acima de tudo glorifique o bendito e santo, glorioso, majestoso nome de Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. E eu comecei a pensar, amados irmãos, na pequenez e insignificância humana diante da majestade, da grandeza e da eternidade do nosso Deus. E eu paro para pensar, eu vejo que eu devo e eu gosto de pensar em Deus dessa forma. O Senhor que é glorioso, que é majestoso, que é eterno. O Senhor, amados irmãos, que já existia em glória, em poder, em graça, antes que todas as coisas fossem criadas. O Senhor já existia, Ele já era glorioso, majestoso e não precisava de absolutamente nada, porque Deus, Ele é eterno. Antes que o sol brilhasse, antes que as estrelas brilhassem, antes que eu e você, antes que todos antes de nós viessem a existir, o Senhor já era, já existia, já era grande em força, em glória e poder. E o Senhor colocava essa palavra no meu coração, e eu agradecia a Deus, porque é exatamente esse Deus soberano, esse Deus grandioso, que nós podemos adorá-lo de maneira racional, mas de uma maneira também sobrenatural, espiritual. Esse Deus que nós adoramos aqui nessa noite, esse Deus que nós estamos na presença dEle, que vai além do racional,
que Ele, apesar de ser transcendente, apesar de ser totalmente outro, Deus santo, separado, Ele é um Deus que se relaciona com a sua igreja, com o seu povo. É o Deus que criou todas as coisas e sustenta pela palavra do seu poder. Deus lhe criou. Você não é fruto do acaso, não. Nós não somos frutos do acaso. Veja o que diz a palavra do Senhor em Colossenses 1,16. Diz: pois nele, nesse Deus que nós adoramos e glorificamos, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Louvado seja o nosso Deus. Amados irmãos, essa mensagem é gloriosa. Essa mensagem enche o nosso coração. Porque esse Deus que é poderoso, Ele também possui algumas características, alguns atributos que somente Ele tem. Ninguém mais, nem o anjo, nem os homens, nem os principados ou potestades, nem mesmo o diabo, ele tem os atributos que somente Deus tem e é revelado na palavra do Senhor. Esse Deus que lhe conhece. É o Deus que lhe salvou, que lhe escolheu antes da fundação do mundo e tem se revelado a cada um de nós, dia após dia, através da sua santa palavra. Esse Deus revelado nas Escrituras, Ele é maior e mais poderoso do que as potências mundiais. As nações são nada perante Ele. Diz o profeta Isaías, em Isaías 40:17, que todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Esse Deus, amados irmãos, é poderoso. E o salmista deixa claro algumas dessas características desse Deus que é grande. No Salmo 139, eu quero passear por ele com os irmãos. Salmo 139, verso 2. E alguns versos esse salmo, ele fala de algumas características de Deus, e que mexe conosco. Nós encontramos aqui a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a onipotência de Deus. No versículo 2, o Senhor, revelando através desse texto, falando, e nós podemos identificar aqui a onisciência do Senhor. O salmista diz: sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Veja que coisa maravilhosa o Senhor diz em sua palavra. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já as conhece todas. O Senhor que esquadrinha os pensamentos, Ele conhece. Ele sabe exatamente o que está passando na sua mente, nesse exato momento. Esse Deus grandioso, que eu quero nesse momento aqui, trazer luz sobre esse glorioso Deus. E o Salmo também fala da onipresença de Deus. A partir do verso 7, ele diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Esse Deus que é grande e que a gente não adianta a gente querer se esconder dele. Não adianta você querer se esconder do Deus que lhe criou e que lhe conhece. Talvez você esteja querendo fugir dele. Talvez você esteja nessa noite na condição de filho pródigo, como foi cantado aqui, querendo fugir desse Deus, mas não adianta, meu amado. Esse Deus esquadrinha o seu pensamento, o seu coração. Ele sabe exatamente aonde você está em todo momento da sua vida. Esse Deus que também é revelado nesse texto aqui, de maneira gloriosa, a onipotência de Deus em formar no ventre materno ainda a substância informe, a partir dali formar um ser humano, eu e você. Somente Deus
é que pode fazer isso, porque Ele é grandioso, Ele é poderoso. Pois tu formaste, a partir do versículo 13, pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Esse Deus, Ele se revelou mais uma vez, de maneira gloriosa, ao seu servo João, no livro de Apocalipse. Esse Deus, amados irmãos, Ele se fez conhecer de maneira grandiosa. Apocalipse, no capítulo que nós lemos, o versículo 1, do capítulo 1, diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí e deixasse, se já está aberta, fique com ela aí em Apocalipse, que nós vamos agora ficar exatamente no verso que nós lemos. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Amados irmãos, esse Deus grandioso, Ele se revelou a João, em meio à adversidade. João estava aqui preso em uma ilha terrível, numa prisão. Ele não estava aqui num momento de férias, como muitos de nós, muitas vezes, tiramos de maneira legal, legítima e necessária, para descansar das nossas fadigas do nosso trabalho. Mas esse servo de Deus aqui, ele não estava desfrutando desse privilégio, ele estava sofrendo por causa do testemunho da palavra do Senhor, por causa do testemunho do Evangelho da graça de Deus. Nesse contexto de lutas, de perseguições, de martírio, talvez João já estivesse cansado de tanto sofrer, de tanto daquele trabalho forçado, porque não era levado ali para brincar. Ali, aquele cidadão que era levado para ali perdia todos os direitos civis, suas propriedades, e ali era condenado a trabalhar até a morte, se vestia de trapos. E nesse contexto, o servo do Senhor, ele tem a revelação da parte de Deus. E a palavra Apocalipse significa exatamente isso, revelação. De uma maneira mais literal, significa tirar o véu. Tirar o véu. João, talvez impedido pelas circunstâncias que ele estava passando, de enxergar a realidade que ia além dos olhos dele. Isso é natural para todos nós. Quando a gente passa por angústia, por tribulações, o ser humano tende a perder o rumo, perder o norte. Mas o Senhor, que conhecia o seu servo e sabia o motivo pelo qual ele estava sofrendo, tirou o véu e aí revelou a sua glória ao seu servo. Eu não sei o que é que talvez esteja impedindo você de enxergar aquilo que vai além do que os nossos olhos naturais podem ver. Eu não sei o que é que está tirando, desviando a sua atenção de poder enxergar a realidade espiritual, que vai muito além da letra, vai muito mais além do que uma argumentação de uma palavra ou de uma verdade. Porque a palavra de Deus, amados irmãos, apesar de ser, além de ser absoluta, a verdade em que nós cremos, inerrante palavra de Deus, ela vai muito além disso. Ela é sobrenatural. Eu não sei o que está lhe impedindo de enxergar o sobrenatural de Deus na palavra dele para a sua vida. Talvez você tenha se encantado com as coisas desse mundo, mas volte seus olhos para a palavra de Deus e veja o que ele diz. Amados irmãos, amados amigos, quero dizer para você que o mundo vai fazer de tudo para que a gente perca essa visão do que é sobrenatural. Você que ainda não teve um encontro real com o Senhor Jesus, que está vivendo a deriva, o mundo, o diabo vai fazer de tudo para que você não enxergue essa realidade espiritual que existe, porque ela é mais real do que eu e você, porque ela é eterna.
diante desse livro Apocalipse, amados irmãos, um livro tão extraordinário, um livro tão glorioso, quando eu parava para pensar no que trazer para os irmãos nessa noite, o Senhor me falava nesse versículo, dizendo, versículo 1 e 8 que nós lemos: eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. João, servo do Senhor, o Senhor utiliza-se dessa palavra para se relacionar ou para falar a João. Ele utiliza-se da primeira e da última letra do alfabeto grego, dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, para expressar a eternidade de Deus. Isso talvez pareça algo que é confuso para a gente entender, porque de fato, irmãos, nós como homens entendemos a história como passado, presente e futuro de forma linear e contínua, mas Deus, que é atemporal, que é eterno, que é o Alfa e o Ômega, Ele consegue enxergar todas as coisas ao mesmo tempo. Diante de Deus não existe passado, presente e futuro, porque Ele é glorioso, Ele está além. O tempo foi criado depois de Deus, foi criado por Deus, e não foi criado para que a criação de Deus pudesse seguir um rumo lógico, mas Deus não está preso a isso tudo. Ele é soberano, Ele é eterno. Ele diz aqui algo extraordinário ainda nesse versículo: aquele que é. Ele é o Alfa e o Ômega, Ele está além, Ele não sofre as consequências do tempo, e diz aquele que é. E eu parei para pensar, e de fato somente Deus é, somente o Senhor é. Porque me diga uma coisa, o que você é, o que nós somos, o que eu sou. Talvez você diga assim, eu sou médico, eu sou professor, eu sou advogado, eu sou policial, eu sou isso, eu sou aquilo. Amados irmãos, isso na condição ou no contexto humano, de fato você está por um tempo isso, mas diante do eterno, sabe o que eu e você somos? Pó e cinza. Nós não somos absolutamente nada, porque todos nós vamos passar. Onde estão os homens que no passado se acharam alguma coisa? Onde estão aqueles que se vangloriaram? Onde está Adolf Hitler? Onde está Alexandre o Grande? Onde está Nero, o imperador, que queria acabar com o cristianismo? O que eles são hoje? São pó e cinza, não são absolutamente nada. Apenas Deus é, porque Ele não muda. Diz a palavra do Senhor em Tiago, que nele não há nem sequer sombra de variação. O nosso Deus, que é eterno, Ele permanece o mesmo, porque Ele é grande em poder, em força. Ele não muda, louvado seja o seu nome. É esse o Deus que nós adoramos e que nós devemos chegar diante dEle com temor e tremor, reconhecendo que nada somos, nada temos, nada vamos levar daqui. Ele é a razão da nossa existência, Ele é a razão de nós estarmos aqui, alheio ao plano de Deus para a vida do homem. Não tem nada, não vale nada a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitos se orgulham, porque acham que são alguma coisa, mas não são. Estão por um tempo, e esse tempo acabará. Sofreremos as consequências do tempo. E ainda diz algo extraordinário: aquele que é, que era e que há de vir. O Senhor voltará. Esse Deus glorioso voltará para buscar um povo redimido, um povo comprado pelo seu sangue, um povo separado por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, a história ela não caminha para um caos ou para um fim trágico. A história está nas mãos desse Deus que é eterno, e tudo está sendo conduzido para a glória do Cordeiro de Deus, para aquele que é digno. Muitos não creem nisso. Na verdade, o mundo, a maioria das pessoas não crê nisso.
mas a palavra do Senhor, ela se cumprirá no devido tempo. Louvado seja o Senhor. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que podemos até dizer que é um tempo intermediário entre a primeira vinda do Senhor e a segunda vinda dele. E esse tempo é o tempo em que diz a palavra de Deus que ele notifica a todos os homens que se arrependam. É se arrepender dos seus pecados, é se arrepender de lutar contra Deus, porque somos criação de Deus. Todos os homens foram criados com um propósito. E qual propósito foi esse? Você foi criado para a glória de Deus. A humanidade, queira ou não, o Senhor já era grandioso, glorioso, como eu falei no início, antes de tudo ser criado, mas Ele criou todas as coisas para o louvor da sua glória, porque Ele quis, porque Ele tinha poder para criar. E não adianta você estar lutando contra esse propósito eterno de Deus, que você foi feito para criar, para glorificar a Deus. Pare de lutar com Deus, pare de lutar com o Criador. Esse é o momento em que o Senhor notifica a todos os homens que se arrependam, creiam no Senhor, para que tenham de fato a vida eterna. É a mensagem do Evangelho que tem que ser pregada para todos os homens, para que eles ouçam a palavra do Senhor. Porque quem tem o Filho tem a vida. É o que diz a palavra do Senhor em João 3,36. Quem tem o Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. De que lado você está? De que lado você quer ficar? Você quer ficar do lado dos redimidos? Ou você quer ficar do lado dos perdidos, dos rebeldes? Viva para Deus. Viva para a glória de Deus. Diante do texto que nós lemos, já encerrando, amados irmãos, em 21 de Apocalipse 6, diz assim: disse-me ainda, é um paralelo do texto que nós lemos: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Essa é a noite em que o Senhor lhe concedeu a oportunidade de vir aqui, louvar a Deus, ouvir cânticos ao Senhor. Mas é a oportunidade que Deus está lhe revelando nessa noite através da sua palavra. Mais uma vez o propósito da sua existência. E que você precisa se render aos pés do Senhor enquanto é tempo. Porque no momento o Senhor está como aquele advogado, como aquele que está intercedendo, como aquele que convoca todos os homens para se arrepender. Mas haverá um dia que o Senhor virá como um reto e justo juiz para julgar todos os homens, e todos se verão diante do Senhor. E eu pergunto mais uma vez: de que lado você quer estar? De que lado você quer ficar? Corra para Jesus. Corra para Jesus. Porque diante da mensagem do Evangelho exposta, eu não creio numa mensagem que no final tem que estar oferecendo Jesus como uma mercadoria barata, insistindo, pegando no braço. A mensagem do Evangelho, quando esclarecida, ela faz com que o pecador corra, clame a Deus por misericórdia, vá aos pés do Senhor e reconheça: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. É o que a mensagem do Evangelho faz com o homem, quando o Espírito Santo trabalha. Nós não precisamos estar puxando no braço, pegando na perna de ninguém: aceite, 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 porque o Evangelho, ele é glorioso e não precisa de nada disso. Fomos criados para a glória de Deus. O Bonavide está aí para a glória de Deus, como foi feito, não é?
A igreja do Senhor existe para a glória de Deus. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para nos redimir dos nossos pecados para a sua glória, para que no final de tudo o nome dele seja cada vez mais engrandecido e glorificado, agora por filhos redimidos através do sangue de Jesus. De que lado você quer estar? De que lado você quer ficar? Porque tudo foi criado para Deus. Eu quero encerrar com Romanos 11:36, que diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Louvado seja o Senhor. Não sobra glória para ninguém. A glória é de Deus. Não sobra para ninguém, irmãos. O Senhor, em sua palavra, diz: a minha glória eu não darei a outro. Ele não divide com absolutamente ninguém. Portanto, quer comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, nós bendizemos o Teu nome e Te agradecemos, Senhor, por esse momento de reflexão em Tua palavra. A Deus, que nessa noite realmente, a Deus, o Senhor venha e continue a trabalhar nos corações daqui. Abençoa, Senhor, essa igreja, abençoa, Senhor, o pastor Cláudio, abençoa, meu Deus, esse projeto que foi feito para o louvor da Tua glória, e que o Teu nome seja engrandecido e honrado por nós, a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.